Nesta aula, será discutido o projeto do compensador de avanço utilizando o método do lugar das raízes. Ao longo desta aula, vamos descrever quando pode ser utilizado o controlador de avanço, vamos apresentar o circuito eletrônico para implementarmos este controlador, vamos apresentar a metodologia de projeto e um exemplo de projeto de controlador de avanço e, por fim, vamos mostrar simulações para ilustrar um sistema controlado por um compensador de avanço. Inicialmente, vamos considerar uma representação típica de um sistema em malha fechada, onde GDS é a planta que queremos controlar e GCDS é o controlador desse sistema, o qual desejamos projetar. A compensação de avanço é útil e pode ser empregada quando desejamos modificar a resposta transitória de um sistema. Assim, se um sistema exibe um sobressinal elevado e desejamos reduzi-lo, o compensador de avanço pode ser uma estratégia. Se o sistema exibe um comportamento transitório lento, por exemplo, ele demora para seguir a referência aplicada no sistema, o compensador de avanço também pode ser útil. Dessa forma, as especificações típicas para o projeto de um compensador de avanço vão se relacionar ao sobressinal do sistema e a algum tempo desse sistema, tempo de pico, tempo de subida ou tempo de acomodação. A partir destas especificações, conseguimos calcular o coeficiente de amortecimento zeta e a frequência natural ωn dos polos dominantes do sistema em malha fechada. Então, a partir da determinação do coeficiente de amortecimento zeta e da frequência natural dos polos dominantes de malha fechada, através desta representação gráfica, conseguimos determinar quais são os polos dominantes de malha fechada que o sistema deve exibir para que tenhamos o sobressinal e o tempo especificado anteriormente. Aqui mais algumas relações que advêm desta figura. O zeta é o cosseno deste ângulo beta. A projeção no eixo real do polo dominante de malha fechada que estamos buscando é zeta ωn. A projeção deste polo sobre o eixo imaginário fornece a frequência natural amortecida ωd, que se relaciona com ωn e zeta através dessa expressão. E aqui mais algumas relações úteis, que são as equações que determinam o sobressinal, o tempo de acomodação para o critério de 2%, o tempo de subida do sistema e o tempo de pico deste sistema. Aqui ao lado, a representação gráfica de uma resposta transitória de um sistema de segunda ordem típico, mostrando graficamente as relações matemáticas aqui expressas. Antes de apresentarmos o projeto do controlador de avanço, vamos verificar o circuito eletrônico utilizado para a implementação deste compensador. Então temos aqui o circuito utilizado, e este circuito pode ser utilizado para a implementação de dois diferentes controladores. O controlador de avanço, que é foco desta aula, e o controlador de atraso, que vamos ver em uma aula posterior. Para que esse circuito implemente um controlador de avanço, R1 vezes C1 deve ser maior que o produto de R2 vezes C2. Caso o produto de R1C1 seja menor do que o produto de R2C2, este circuito eletrônico vai implementar um controlador de atraso, que, como veremos posteriormente, tem uma finalidade distinta do controlador de avanço. Vamos verificar, então, a função de transferência deste circuito. Eu identifiquei aqui 3 pontos no circuito: a entrada, EIDS, um ponto intermediário, EDS, e a saída desse circuito, o E0 de S. A função de transferência do circuito relaciona a saída com a entrada. E eu vou, para obter a função de transferência desse circuito como um todo, obter uma função de transferência intermediária que relaciona E de S com EI de S, que está aqui, e uma função de transferência que relaciona
E0ds com EDS, que está aqui. Para obtermos esta primeira função de transferência da teoria de amplificadores operacionais, ela é obtida através da divisão desta impedância, Z2 de S, pela impedância de entrada Z1ds. Colocamos aqui na frente um sinal de menos, pois o sinal está aplicado aqui na entrada inversora deste amplificador operacional. A impedância Z1 de S é o paralelo destes dois componentes, então, portanto, é 1 sobre SC1 vezes R1 sobre 1 sobre SC1 mais R1. Reescrevendo essa expressão, temos aqui a impedância Z1ds. De maneira similar, obtemos a impedância Z2ds e, substituindo essas impedâncias nessa expressão, temos a nossa primeira função de transferência deste circuito. A segunda função de transferência associada a este circuito é E0 de S sobre E de S, e ela é dada por menos a impedância Z4 de S sobre a impedância Z3 de S. Como temos apenas resistores, essa função de transferência é menos R4 sobre R3. Substituindo essas duas funções de transferência que obtivemos na expressão acima, nós chegamos na função de transferência do circuito, que pode ser escrita desta maneira ou desta maneira. Temos aqui duas representações. Esta primeira evidencia o ganho CC do sistema. É uma representação bastante usada quando trabalhamos com sistemas baseados em resposta em frequência. Enquanto aqui na direita temos uma representação que evidencia o zero deste compensador e o polo deste compensador, que é bastante útil quando trabalhamos com abordagens baseadas no lugar das raízes. Temos aqui, portanto, a função de transferência que acabamos de obter, que pode ser reescrita em uma dessas duas formas. O objetivo do projeto de controle é determinarmos aonde deve estar o zero, o polo e o ganho do controlador, para que em malha fechada com este controlador, o sistema tenha os polos dominantes de malha fechada que especificamos anteriormente. Esses polos dominantes de malha fechada vão ser os responsáveis por impor a resposta transitória desejada para o nosso sistema. Então, por comparação, nós temos aqui que T é R1C1, alfa T é R2C2, KC alfa, que está aqui, é R2R4 sobre R1R3, e o KC, que aparece aqui, é R4C1 sobre R3C2. Dessas duas expressões, temos o alfa em função dos elementos que constituem o circuito eletrônico. Então, após o projeto do zero, do polo e do ganho do compensador, nós vamos, através dessas relações aqui, montar um sistema de equações para que possamos calcular os valores desses componentes eletrônicos para que o circuito implemente a função de transferência que vamos projetar na sequência. Como eu comentei anteriormente, esse circuito pode implementar dois compensadores, o compensador de avanço, que é o foco desta aula, e o compensador de atraso, que vamos estudar posteriormente. Então, observem que a partir da função de transferência, o zero do meu compensador é menos 1 sobre R1C1, enquanto o seu polo é menos 1 sobre R2C2. Então, como visto, se R1C1 é maior que R2C2, temos um controlador de avanço. Caso contrário, o circuito implementa um controlador de atraso. O que isso implica? Se R1C1 é maior que R2C2, o zero do compensador está à direita do polo deste compensador. Se R1C1 é menor que R2C2, temos um controlador de atraso e o polo deste compensador está à direita do zero. Esta mudança de posicionamento entre polos e zeros, entre esses dois compensadores,
assim como a abordagem de projeto que nós vamos utilizar na sequência, vai fazer com que o controlador de atraso tenha uma utilização completamente diferente do controlador de avanço que estamos estudando. Aqui temos as etapas para o projeto de um controlador de avanço, as quais eu vou exemplificar através de um projeto. Para isso, vamos considerar que tenhamos uma planta que queremos controlar. Nós realizamos a modelagem matemática desse sistema e chegamos na função de transferência GDS dada aqui. Em malha fechada, com realimentação unitária, temos essa representação em diagrama de blocos, e a função de transferência desse sistema em malha fechada é calculada desta forma e fornece essa expressão. Dessa expressão, calculamos as raízes do polinômio do denominador, que é o polinômio característico, e essas raízes fornecem os polos de malha fechada do sistema, que são -1 mais ou menos j raiz de 3. A partir desses polos, podemos calcular o coeficiente de amortecimento e a frequência natural desse sistema em malha fechada, que é 0,5 e 2 radianos por segundo, respectivamente. Portanto, temos aqui um sistema de segunda ordem em malha fechada, subamortecido, então eu já espero que esse sistema tenha sobressinal quando eu aplicar aqui um degrau unitário na entrada desse sistema. Temos aqui a resposta transitória para esse sistema em malha fechada. Então, o sistema tem um sobressinal de 16,3% e um tempo de acomodação de aproximadamente 4 segundos. O objetivo neste projeto é que o sobressinal seja de no máximo 16,3% e o tempo de acomodação de no máximo 2 segundos. Isso significa que sobressinal não é um problema neste caso, desde que ele não passe de 16,3%, mas sim o problema é que o sistema é lento. Nós desejamos tornar esse sistema mais rápido. Queremos que ele tenha um tempo de acomodação de aproximadamente 2 segundos. Nada impede que nós quiséssemos reduzir o sobressinal mantendo esse tempo de acomodação, ou também que nós reduzíssemos o sobressinal e também reduzíssemos o tempo de acomodação. O que iria mudar seriam os polos de malha fechada dominantes para cada um desses casos. A metodologia continua sendo a mesma que nós vamos seguir aqui na sequência. A partir das especificações, ou seja, desejamos um sobressinal de no máximo 16,3%, e um tempo de acomodação de no máximo 2 segundos, nós vamos, através das expressões de sobressinal e de tempo de acomodação, obtermos o coeficiente de amortecimento, que sai aqui da expressão de sobressinal, e, tendo o coeficiente de amortecimento, nós vamos determinar dessa segunda expressão a frequência natural dos polos dominantes que precisamos para o sistema após a compensação. Então, para mantermos os 16,3%, nós mantemos o coeficiente de amortecimento em 0,5. E para termos um tempo de acomodação de 2 segundos, a frequência natural tem que passar de 2 para 4 radianos por segundo. Vamos obter agora os polos dominantes associados a este coeficiente de amortecimento e essa frequência natural. Então, utilizamos essas relações. E os polos que precisamos ter após a compensação são -2 mais ou menos J2 raiz de 3. O próximo passo é verificarmos se os polos desejados fazem parte do lugar das raízes do sistema. Se eles fizerem, não precisamos de um compensador de avanço. Basta que coloquemos como compensador um controlador proporcional e que ajustemos este ganho para que o sistema tenha os polos desejados. Para verificarmos isso, utilizamos a condição de ângulo do lugar das raízes. E ela diz o seguinte: se um ponto de teste, que nesse nosso caso é o polo desejado de malha fechada, se este ponto fizer parte do lugar das raízes,
o argumento da função de transferência do meu sistema, quando eu substituo esse ponto de teste, ele tem que ser um múltiplo de mais ou menos 180 graus, como está dado nessa expressão. Neste caso, substituindo esse valor de S pelo polo desejado na expressão, nós verificamos que temos aqui menos 210 graus. Portanto, como isto não é um múltiplo de mais ou menos 180 graus, significa que este ponto não faz parte do lugar das raízes e necessariamente, então, vamos ter que utilizar aqui o compensador de avanço. O compensador, portanto, deve inserir um ângulo no lugar das raízes dado por menos 180 graus, que é a condição do lugar das raízes, menos este ângulo aqui em cima, que vai fornecer 30 graus. Então, o compensador tem que inserir no lugar das raízes 30 graus para que quando nós verifiquemos a condição de ângulo do lugar das raízes no sistema compensado, nós tenhamos mais ou menos um múltiplo de 180 graus. Esse valor φ aqui é um valor importante para o nosso projeto, que vai ser utilizado na próxima etapa, mas antes de eu abordar a etapa seguinte, eu quero fazer essa observação com vocês. Observem que menos 210 graus fornece esse ponto aqui, ó, no círculo trigonométrico. E este é o mesmo ponto obtido se nós utilizarmos aqui 150 graus. Então, dependendo de como vocês calculam este argumento aqui, vocês podem obter menos 210 graus, que é obtido aqui dessa expressão, onde eu substituí S na expressão e manipulei matematicamente esses valores. Porém, se vocês utilizarem uma calculadora ou um software matemático, e ele fornecer respostas entre menos π a π ou entre menos 180 mais 180 graus, vocês vão obter 150 graus. Se vocês tiverem esse ângulo positivo, utilizem a condição positiva do lugar das raízes, 180 graus, menos esse ângulo positivo, que vocês vão ver que vão ter os mesmos 30 graus obtidos aqui em cima. Então, como a condição de ângulo nos informou que este ponto não faz parte do lugar das raízes, eu estou mostrando aqui o lugar das raízes de GDS, que realmente mostra que o lugar das raízes não passa por esse ponto. Os polos se juntam, se separam aqui em menos 1, portanto, não temos este ponto aqui no lugar das raízes do GDS. Logo, se faz necessária a inserção de um compensador de avanço para modificar esse lugar das raízes, de forma que esse ponto passe a fazer parte do novo lugar das raízes do sistema compensado. No próximo passo, vamos determinar aonde estão o polo e o zero do compensador de avanço, para que ele introduza o ângulo φ de 30 graus que calculamos. Aqui temos S1, que é o polo desejado em malha fechada após a compensação, está em menos 2 mais ou menos J2 raiz de 3. E aqui eu tenho o polo na origem e o polo em menos 2 da planta GDS. O primeiro passo aqui é determinarmos aonde vai estar o zero do compensador. Ele pode estar em qualquer lugar do eixo real. Neste exemplo, para reduzir a ordem do sistema, pois nós vamos inserir um compensador e ele vai inserir um polo, portanto o sistema irá sair de segunda para terceira ordem. Para que isso não aconteça, eu vou cancelar este polo da planta com o zero do compensador. Então eu vou escolher o zero do compensador em menos 2. Como eu disse, ele poderia estar em qualquer lugar. Se eu não cancelar este polo da planta, o que vai acontecer é que teremos um sistema de terceira ordem e aquelas especificações de sobressinal e de tempo de acomodação que fizemos vão diferir da resposta transitória obtida no final do projeto, quando nós formos verificar se ele está correto. Pois aquelas especificações de sobressinal e tempos de subida, acomodação, etc., são válidas somente para sistemas de segunda ordem. Mas nos baseamos nelas
para calcularmos os polos dominantes do sistema. Então, exatamente por isso que utilizamos o termo polos dominantes. Estes polos vão ter aquelas características. Obviamente, se o sistema tiver uma ordem maior do que 2, já é de se esperar uma modificação na resposta transitória do sistema compensado em relação às especificações do projeto. Como vimos, o compensador de avanço tem um polo à esquerda do zero deste compensador. Está aqui o polo, em uma posição que ainda vamos determinar. E para isso, este segmento de reta que une este polo com o polo desejado de malha fechada e este segmento de reta que liga o zero do compensador com o polo desejado de malha fechada, este ângulo formado aqui deve ser os 30 graus neste exemplo. Então, aqui temos o ângulo φ. Este ângulo φ é a contribuição angular deste polo e deste zero do compensador no lugar das raízes. Então, desta figura da trigonometria, nós temos aqui que este ângulo φ é θz menos θp. A distância entre o zero do compensador e o polo do compensador eu estou chamando de x, e através de uma trigonometria básica aqui, nós conseguimos determinar este valor. O nosso x, neste exemplo, vale 2. Portanto, este polo está 2 unidades mais à esquerda aqui do que o nosso zero. Portanto, o valor deste polo é menos 4. Temos assim o zero e o polo do compensador, o zero e menos 2, que nós definimos aqui em cima para cancelar esse polo da planta, e o polo do compensador está em menos 4. Resta calcularmos o ganho do compensador Kc. Para isso, utilizamos a condição de magnitude do lugar das raízes. A condição de magnitude diz que, se um ponto S1 faz parte do lugar das raízes, então, para que o sistema tenha este ponto S1 como polo, tenho que ter o módulo do sistema igual a 1 quando eu substituo S por este ponto S1. Então, temos a planta, o compensador, que eu já tenho o zero e o polo, mas não sei quem é Kc, que eu estou buscando, e tenho o meu polo desejado de malha fechada. Observamos aqui que este zero cancela com este polo, então temos aqui a expressão simplificada, e substituindo este valor de S nessa expressão, isolando Kc, calculando o modo, nós verificamos que o ganho Kc vai ser 4. Portanto, o nosso compensador é 4S mais 2 sobre S mais 4. Esta é a função de transferência do compensador de avanço que faz com que esse sistema em malha fechada tenha este polo dominante aqui. Temos aqui a representação do sistema compensado em malha fechada, onde GCDS é o compensador que acabamos de calcular, GDS é a planta. Calculando a função de transferência desse sistema compensado, temos essa expressão que fornece como polos de malha fechada, ou seja, as raízes desse denominador, menos 2 mais ou menos J 3,46, que é o nosso menos 2 mais ou menos J 2 raiz de 3. Aqui temos o lugar das raízes do sistema compensado. Observem que aqui é o polo na origem da planta. Aqui temos um polo em menos 2 da planta que foi cancelado pelo zero do compensador. E aqui o polo do compensador em menos 4. Esse lugar das raízes, esses polos se juntam e se separam em menos 2. Então, de forma que temos aqui o ponto menos 2 mais ou menos J2 raiz de 3 fazendo parte do novo lugar das raízes desse sistema compensado. Vamos ver alguns scripts para a simulação do sistema que estamos analisando nesta aula. Aqui temos um script em MATLAB, onde inicialmente eu defino a planta através do seu numerador, denominador e a sua função de transferência. Fecho a malha desse sistema com realimentação unitária, para isso eu utilizo o comando feedback. Neste argumento, antes da vírgula, nós colocamos todas as funções de transferência do ramo direto do diagrama de blocos. E depois da vírgula, este argumento são todas as funções de transferência no ramo de realimentação.
Neste exemplo, com uma realimentação unitária, nós temos 1. Aqui eu calculo os polos do sistema em malha fechada sem compensação, verifico o lugar, as raízes da planta. Isso nos ajuda a verificar graficamente se os polos dominantes de malha fechada que desejamos estão ou não neste lugar das raízes. Aqui eu verifico a condição de ângulo do lugar das raízes para ver se o polo dominante de malha fechada desejado, que eu defini aqui, faz parte do lugar das raízes do sistema. Para isso, eu substituo esse polo desejado na função de transferência da planta, GDS, calculo seu argumento. Este resultado está em radianos e por isso eu multipliquei por 180 e dividi por π para convertê-lo para graus. Na sequência, eu calculo o ganho Kc do controlador através da condição de módulo do lugar das raízes. Aqui eu declarei o controlador através do seu numerador, denominador e função de transferência. Fecho a malha do sistema compensado. Observem agora que no ramo direto do diagrama de blocos do sistema compensado, nós temos o controlador em série com a planta. Por isso, aparece aqui, antes da vírgula, GC vezes G, e depois da vírgula aparece 1, porque o sistema utiliza realimentação unitária. Neste problema, nós temos um cancelamento do zero do controlador em -2 com o polo da planta em -2. O MATLAB não faz esse cancelamento de maneira automática quando fechamos a malha aqui. Por este motivo, eu utilizei o comando minreal para fazer este cancelamento. Na sequência, eu calculo os polos do sistema em malha fechada compensado para verificar se eles estão aonde desejamos. E calculo a resposta ao degrau do sistema em malha fechada sem compensador e com compensador para comparar as respostas transitórias. Por fim, verificamos o lugar das raízes resultante para o sistema compensado. Dando continuidade, temos aqui um script em Python para realizar a análise do sistema que estamos trabalhando. Inicialmente, eu configuro o ambiente gráfico para que as figuras sejam exibidas em novas janelas. O padrão é que elas sejam exibidas dentro do console. Todavia, neste caso, perdemos uma funcionalidade importante do lugar das raízes, que é clicarmos sobre a curva e obtermos o valor do polo e o ganho associado a este polo. Na sequência, eu faço a importação de várias bibliotecas que usualmente utilizamos para análise de sistemas de controle. Defino a planta de maneira bastante similar ao MATLAB. Exibo a função de transferência da planta. Fecho a malha com o comando feedback, que é idêntico ao comando do MATLAB que eu acabei de explicar. Exibo a função de transferência do sistema em malha fechada sem compensação. Calculo os polos de malha fechada desse sistema sem compensador e verifico o lugar das raízes da planta GDS. Para verificar a condição de ângulo do lugar das raízes, considerando o polo dominante de malha fechada desejado, inicialmente eu defini este polo aqui e calculei o argumento da função de transferência GDS considerando este polo. Este resultado está em radianos, portanto eu multipliquei por 180 e dividi por π para converter este valor para graus. Por fim, o valor do ângulo calculado é exibido para verificação. Como pode ser visto aqui, a função angle e o número π estão dentro da biblioteca NumPy, que eu estou me referenciando nesse script como NP. Da mesma forma, a função de raiz quadrada está dentro da biblioteca Math, que eu importei aqui em cima. Dando continuidade, é calculado o ganho Kc do controlador, através da condição de magnitude do lugar das raízes, e este ganho é exibido. O controlador é definido aqui através do seu numerador, denominador e função de transferência. A função de transferência é exibida. E na sequência, é fechada a malha do sistema compensado com o comando feedback. Novamente, como temos cancelamento entre o zero do controlador em -2 e o polo da planta em -2, o comando feedback aqui não faz esse cancelamento de maneira automática. E eu estou utilizando aqui também o comando minreal para fazer este cancelamento. Aqui eu exibo a função de transferência do sistema em malha fechada compensado, calculo seus polos para verificar se eles estão onde desejamos e calculo a resposta ao degrau. Para calcularmos a resposta ao degrau, é utilizado o comando step. Ele difere um pouco do MATLAB.
Para este comando, nós precisamos passar a função de transferência que queremos calcular a resposta ao degrau e um vetor contendo o tempo de simulação. Então, este vetor foi definido aqui em cima. Ele é um vetor que inicia em 0 e vai até 6 segundos e tem 1000 pontos linearmente espaçados entre 0 e 6. O comando step retorna a saída do sistema e o vetor com o tempo de simulação. Aqui eu calculo a resposta ao degrau para o sistema em malha fechada sem compensação e aqui para o sistema em malha fechada com compensação. Crio uma nova figura, ploto as duas saídas dessas respostas ao degrau na mesma figura, identifico essas respostas com uma legenda, identifico o eixo X, o eixo Y e aplico um grid na figura. Por fim, é exibido o lugar das raízes do sistema compensado. Temos aqui a verificação do projeto, onde comparamos o sistema compensado com o sistema não compensado. Observamos que o sistema compensado tem o sobressinal desejado, assim como tem o tempo de acomodação desejado em torno de 2 segundos. Neste caso, obtivemos exatamente os valores desejados porque o sistema resultante em malha fechada continuou sendo um sistema de segunda ordem, devido àquele cancelamento que fizemos entre o zero do compensador e o polo da planta. Todavia, nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que cheguemos aqui no final e tenhamos um sistema com ordem maior que 2. Certamente esses valores não vão bater com aqueles especificados, e se esses valores não são aceitáveis, temos que retornar na etapa de especificação de projeto, definirmos outros valores para coeficiente de amortecimento e frequência natural. Então, estamos na realidade definindo novos polos dominantes, para que esses polos dominantes forneçam valores de sobressinal e de tempo de acomodação, por exemplo, inferiores àqueles desejados, para que possamos compensar os efeitos de polos e zeros dos sistemas com ordem maior que 2. Já temos o nosso controlador projetado e vimos por simulação que ele atende às especificações. Basta agora que nós calculemos os valores dos componentes para que o circuito eletrônico implemente essa função de transferência. Para isso, nós vamos utilizar a função de transferência que obtivemos para o circuito e as relações que nós definimos anteriormente. Neste caso, 1 sobre t é 2, de onde temos que t é 0,5, e 1 sobre αt é 4, de onde αt é 0,25. O nosso Kc é 4, e das relações que obtivemos anteriormente, montamos um sistema de equações, onde observamos que esse sistema tem 3 equações e 6 incógnitas. Então, para podermos resolver, nós vamos ter que atribuir o valor de 3 elementos desse circuito. O usual é definirmos os valores dos capacitores e de um resistor do circuito. Isso deve-se ao fato de que no mercado os valores comerciais para os capacitores são mais reduzidos quando comparamos com os valores comerciais disponíveis para os resistores. Então é mais complicado para fazermos combinações de capacitores do que combinações de resistores se necessário. Outra questão vem que, uma vez que nós definimos os capacitores, nós usualmente escolhemos valores de capacitância não muito elevados, para evitar que esses capacitores tenham um volume muito grande no nosso circuito. Montando o sistema de equações com essas definições, calculamos os componentes que faltam. Então, o nosso controlador é implementado com esse circuito, onde os componentes aqui ilustrados têm os valores definidos aqui ao lado. Então, nesta aula vimos quando que utilizamos o compensador de avanço, vimos que ele é utilizado para modificar a resposta transitória de sistemas, vimos o seu projeto e também vimos o circuito eletrônico que implementa esse compensador. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos e até o nosso próximo encontro.